Lindo, tudo bem? Então, dando continuidade sobre os nossos impérios teocráticos de regadio. Viram lá a Mesopotâmia? Viram lá a importância dos rios na Mesopotâmia? Hoje falarei de um outro império, também teocrático e também regadio. Só relembrando, o que é um império teocrático? É um império, uma teocracia é quando o império é governado por Deus, por um representante de um ou por um filho de um Deus, ok? É regadio porque usa do processo de irrigação dos rios. E, falando em rios, hoje falarei sobre um império extremamente importante da sociedade antiga, o Egito Antigo. E começo a falar do Egito com duas observações. A primeira, uma frase do pai da história, do grande historiador grego Heródoto, que vai dizer: o Egito é uma dádiva do Nilo. O que isso significa? Sem o Nilo não existiria Egito. O Egito, ele só é possível, ele só surge por causa do Nilo, por causa das águas e das cheias do Nilo. E um outro ponto importante que vale destacar aqui é, olha a descoberta, o Egito fica na África. Oi? Quando a gente estuda a África, quando nós falamos de África, a maioria das pessoas deixa passar isso aqui, ó. O Egito é na África. Mas calma aí, eu vi o vídeo do lado do Hollywood e Cleópatra era branca. O faraó também. Sabe por quê? Porque muitas vezes a nossa sociedade não admite que um absurdo desse de império, um império tão importante, seja construído naquele continente, no continente africano. Quando nós falamos, e aí vai uma crítica a nós mesmos, quando nós falamos de África, a gente sempre acaba pensando nos negros, na fome, na miséria, naquele desespero. E por que não pensar nesse grande império? E o Egito não é o único grande império africano. Dá um Google aí, dá uma pesquisada aí que você vai ver muitos outros grandes impérios, ok? Então, ó, o Egito está na África, beleza? Guarda isso. Aqui, ó. E aí, outro ponto importante. Foi a primeira das antigas sociedades a construir um império unificado. Olha a importância do Egito. A primeira dessas grandes sociedades a construir este império, esta unificação, vai ser o Egito. Por quê? Para a gente tentar entender um pouquinho isso. Os egípcios, eles vão se desenvolver ali em torno do Nilo, eles vão se aproximar e aí vão começar a construir, e aí constroem os nomos, que são governados pelos nomarcas, ok? E aí, são aldeias, pequenas organizações e tal. Essas pequenas organizações vão formar, né, o Alto Egito e o Baixo Egito. O Alto Egito fica no vale e o Baixo no delta do Nilo. Então, no Vale do Nilo se encontra o Alto Egito e no delta do Nilo se encontra o Baixo Egito. Até que você tem a unificação desses dois reinos. Quando você tem a unificação desses dois reinos, você tem o surgimento do primeiro faraó. E aí o Egito antigo, o Egito unificado. E o faraó, ele é considerado um deus. Assim como o Nilo também é considerado um deus. Nessa sociedade politeísta. Vamos lá? Preciso relembrar mais uma vez o que é uma sociedade politeísta? Uma sociedade que acredita em vários deuses. Beleza? Então, você tem o faraó. O faraó é o pai de todos os egípcios. O faraó é o pai de todos os egípcios. O faraó, ele é o dono de todas as terras do Egito. O faraó,
é o rei do Egito, é o cara, ele é Deus. E aí, este faraó, né, ele que comanda todo o processo de irrigação, é ele que comanda todo o processo de construções, é ele que acaba administrando tudo. E aí, vale destacar aqui o seguinte, o Egito, ele acaba que ele é construído aqui, ó. Imagina que isso aqui é o rio, o Nilo, e aí aqui estão, né, as habitações egípcias. Então, ele é longo, mas é estreito. Até que você começa a ter um trabalho de irrigação. Ou seja, você vai pegando esses canais e vai levando para regiões mais distantes daqui do leito do rio, e com isso você vai desenvolvendo, você vai habitando regiões um pouco mais distantes. Por quê? Gente, vamos imaginar o seguinte. Então eu falo o seguinte, as cheias do rio Nilo foram importantes para o desenvolvimento do Egito. Galerinha, onde você mora? Perto de onde você mora? Porque algumas pessoas que moram perto de rios, algumas pessoas que moram perto de regiões que quando chove alaga, não vai concordar com isso. Não é verdade? Vejamos. É importante as cheias? Ou as cheias são importantes? São. Mas, desde que você controle essas cheias, desde que você controle todo esse processo, então, ocorrem as cheias, você tem esse controle e vai trazendo por um processo de irrigação para cada vez mais distante. Gente, os egípcios, eles desenvolvem, eita, errei feio agora. Os egípcios, eles desenvolvem um sistema importante e complexo de produção. Dessa produção agrícola, tá? Que envolve, inclusive, carneiros, né? Para você pisotear, porque eles jogam as sementes, pisoteiam, e aí vão se desenvolvendo aquilo ali. É importante destacar esse ponto. Então, a agricultura é extremamente importante, como eu falei para vocês, para o desenvolvimento do Egito, por causa do Nilo, por causa das águas do Nilo. E aí você tem o faraó, o pai de todos os egípcios. E aí, galera, algo importante para vocês verem aqui é que a sociedade egípcia, você está lá na pirâmide, né? Pirâmide social. Você tem o faraó em cima, sua família, né? Os altos sacerdotes, e aí você vem descendo ali, os altos funcionários, e você tem o escriba. Gente, é extremamente importante saber ler no Egito. E aí você tem esse papel aqui dos escribas. Por quê? Porque, veja bem, você sabia que na nossa sociedade atual, no Brasil, você tem ainda uma grande parcela da população que não sabe ler? Que são pessoas que são cegas. Ué, cegas? Porque você já imaginou essas pessoas para pegarem um ônibus, essas pessoas para lerem um contrato, essas pessoas para você acabar tendo tantas coisas ali, porque na nossa concepção, todo mundo sabe ler. E aí? Você já pensou, né, como é que é viver sem saber ler? Mas aqui, nem todos sabiam ler. E aí a importância dos escribas, a importância dessa concepção, desses controle. E aí você pode ver que existiam textos onde os pais incentivavam os seus filhos a serem escribas, por exemplo. A saberem ler para trabalhar e ocupar os grandes cargos no Egito. E aí, gente, aqui vale destacar, por quê? Porque quando a gente fala de Egito e tal, as pessoas sempre acabam ligando pela questão dos hebreus que foram escravizados no Egito. Eu depois gravo um videozinho explicando todo esse processo que vem construindo desde José do Egito. Desde José, que foi hebreu, que era hebreu, né? Até você chegar em Moisés, que é a saída dos hebreus no Egito. Então eles eram politeístas e um faraó, Amenófis IV,
IV, ele vai determinar ou criar o monoteísmo no Egito. Ele vai dizer que a partir dali nós vamos viver uma religião monoteísta, ou seja, apenas um Deus. Não deu certo. Não deu certo. O poderoso clero, que cada um era sacerdote de um Deus, acabou jogando contra e acabou tirando ele dali, porque eles queriam que se voltasse ao politeísmo, e voltou. E o Egito voltou a ser politeísta, ok? Os egípcios, eles dão uma importância muito grande para a vida após a morte. Por quê? Porque eles acreditavam que após passar pelo julgamento de Osíris, né, do deus Osíris, a alma voltava para o corpo. E aí você tinha que ter esse corpo protegido. Você tinha que ter esse corpo mumificado. Esse corpo como nós vemos aqui. Esse corpinho aqui, ó, que você vê. Então eles começaram para o processo de mumificação. E aí é interessante, e eu gosto de contar isso, como era tirado o cérebro. Por quê? Porque eles tiravam as vísceras, né, e colocavam em pote. Mas o cérebro, eles não abriam a cabeça. Eles quebravam o talo do nariz, aqui ó, e tinha você pode ver um videozinho na internet que tem como tirava. E tinha meio que um ferrinho assim, ó, e eles enfiavam aqui e iam tirando o cérebro. O cérebro é meio molenga, sabe? Por favor, não tente fazer isso em casa. Não é legal, tá? Até porque você vai ficar sem cérebro, né? E aí, não é legal ficar sem cérebro, beleza? Nós somos seres pensantes. E aí o que acontece? Você vai, né, tirando esses órgãos, né? E o coração é importante. Por quê? Porque se o coração pesar mais do que a pena de Osíris, a pessoa está condenada. A pessoa não vai ter a vida eterna. Ok? Então esse processo de mumificação. E esse processo de mumificação leva ao desenvolvimento da anatomia e de uma medicina. Deixa eu contar uma curiosidade para vocês. Se eu vivesse no Egito Antigo, muito provavelmente eu estaria vivo hoje, como eu estou vivo aqui falando com vocês. Mas, se eu vivesse tempos depois, na Idade Média, eu estaria morto. Por quê? Porque eu tive apendicite. O que é isso? Você tem aqui uma dor exorbitante aqui do lado e tal, e aí o seu apêndice está inflamado, por isso apendicite. No Egito é considerado a dor do lado. E aí eles começaram a fazer o quê? Eles operavam isso. Tem relatos de operações de apendicite. Olha a medicina, olha o desenvolvimento. Dessa concepção de dor do lado. Eles operavam, tal, suturavam, isso e aquilo outro. Se você não morresse de infecção, você vivia. Agora, na Idade Média, na Europa medieval, se você tivesse a dor do lado, ou seja, a apendicite, você morria, porque não tinha operação. Veja, olha como é que é interessante, olha como é que é importante esse desenvolvimento da medicina. E se dá, lógico, né, por esse processo de mumificação. O Egito Antigo, ele é extremamente desenvolvido, tá? E nessa ideia das múmias, nessa ideia da mumificação, tá? Você tem toda uma estrutura também, pela questão das pirâmides. Por quê? Se você fala em Egito, você lembra logo em pirâmides. Mas qual a importância da pirâmide? Para que serviam as pirâmides? As pirâmides eram túmulos, eram sarcófagos, onde os faraós eram enterrados com sua família. E aí, as múmias, elas eram colocadas aqui, nas pirâmides, com as suas riquezas. E quanto maior era a pirâmide, quanto mais alta era a pirâmide, mais poderoso era o faraó. E aí, você vai ver o seguinte, cara, ali só tem terra, ali só tem areia. E aí você precisava usar as pedras para você construir essas pirâmides. E aí você vinha,
meio que por dentro dos rios, você trazia por dentro do rio, por dentro do Nilo, e você deslizava no sistema de roldanas até você chegar onde era a construção da pirâmide, ok? Só voltando aqui, algo importante, esse trabalho de irrigação e da agricultura. Como eu falei para vocês, né, só relembrando, todos os funcionários, todos os agricultores, todos os camponeses, eles eram funcionários do Estado, porque se todas as terras pertenciam ao faraó, eles trabalhavam nas terras do faraó, eles usavam as terras do Estado, então eles tinham que pagar impostos para usar essas terras, ok? Então, de um modo geral, o Egito, ele é uma dádiva do Nilo, segundo Heródoto. Por quê? Porque ele acabou se desenvolvendo, né, a sociedade por causa do rio, né, por causa do Nilo, fazia parte desse processo de impérios teocráticos de regadio, usava esse processo de irrigação para desenvolver uma agricultura, tinha um sistema muito desenvolvido nesse processo da medicina, a partir da mumificação e em outros meios também, a astrologia, né, a observação, até porque eles precisavam, né, ter um calendário para controlar essas cheias do Nilo, ok? Beleza, galera? Abraço, até a próxima.